Bem, gente, voltamos, vamos lá, período entre guerras, né? Continuando esse momento aí, a gente falou na primeira parte sobre o crescimento da economia dos Estados Unidos, como essa economia cresceu, né? Diante do panorama que foi a Primeira Guerra Mundial, um conflito dentro da Europa, por mais que os Estados Unidos participou, ele participa, mas não há guerra dentro do território dos Estados Unidos. O conflito é todo dentro do continente europeu e parte no continente africano, nas regiões coloniais da Europa. Então, a gente vai enxergar uma construção em que a economia dos Estados Unidos vai expandir através do estilo de vida americano. É aquilo que todo mundo quer copiar, todo mundo quer seguir. Os Estados Unidos, ele tomou no fim da Primeira Guerra Mundial o posicionamento do próprio presidente Wilson, né, de que dos 14 pontos de Wilson, em que os Estados Unidos não participaria da decisão que foi feita pelos europeus de que colocasse, né, uma dívida, empurrasse uma cobrança em cima da Alemanha derrotada. Os Estados Unidos vai criar até o plano Davis para socorrer essa economia alemã para que ela pudesse crescer. Porque a ideia dos Estados Unidos era o crescimento do mercado, principalmente por ele ser agora a liderança econômica mundial, né? Os Estados Unidos saiu fortalecido dessa Primeira Guerra Mundial, mas não só pensando nele, que às vezes a gente tem a mania de colocar sempre a imagem só ruim dos Estados Unidos, mas olhando a imagem positiva, ele queria um crescimento do mundo, do sistema capitalista. E ele, como líder, ele queria que houvesse essa condição de mercado no mundo inteiro. E aí a gente vai ter a crise. O crash de 1929, quebra da Bolsa de Nova York, que vai afetar o mundo inteiro, porque de uma forma ou de outra, todo o sistema econômico capitalista do mundo estava ligado aos Estados Unidos. Os vencedores e até os perdedores, olha o plano Davis aqui. A América Latina, a gente já tinha falado da doutrina Truman, né? Só para ter ideia, o café brasileiro, o produto maior de exportação nossa, República Café com Leite, né? Na verdade, o maior comprador de café do Brasil é os Estados Unidos. E isso vai quebrar, por exemplo, com essa conjuntura política que se mantinha durante o início republicano e vai gerar a Revolução de 30, ou golpe militar de 30, né? Golpe civil-militar, que a ascensão de Vargas, né, e outros grupos políticos no Brasil, em cima de quê? Da crise do café. A gente viu o convênio de Taubaté, né, que o café brasileiro era comprado pelo governo, queimado o excedente para que mantivesse o preço. Então, diante dessa situação toda, a Bolsa de Nova York quebrando vai influenciar diretamente o Brasil, vai influenciar a América Latina e todo o sistema capitalista. Quem não vai ser afetado por isso é a União Soviética, que tinha uma economia socialista planificada. Vai, na verdade, se transformar na alternativa a esse capitalismo que quebrou. Por que vai quebrar? O mundo capitalista vai ter a crise de superprodução. A gente falou que os Estados Unidos estão cada vez mais produzindo, próprios países que começaram a se recuperar, né, da Primeira Guerra Mundial começam a produzir em grande quantidade, né? A falta de consumidores, se tinha muito produto no mercado, mas poucas pessoas com acesso financeiro para consumir e seguir o estilo de vida americano. O preço não pagava o produto, dentro do preço tinha que estar embutido o valor do lucro do lojista que vendia, do operário, do pagamento do operário, do dono da fábrica, né? Tudo isso embutido no preço, a matéria-prima que é comprada, e agora a queda dos preços de forma vertiginosa vão fazer com que esse valor não seja alcançado no preço do produto. E a questão das ações. O sistema financeiro, a Bolsa de Nova York, claramente os investidores investindo nas ações começam a querer vender essas ações e retirar os investimentos com medo de perder todo o seu capital. Isso vai acontecer com todos querendo vender ao mesmo tempo e em queda livre todas as ações. Os bancos vão quebrar, né? E aí vai acontecer um sistema em cadeia, porque o fazendeiro, como industrial, ele pega empréstimos com o banco a um valor de juros para pagar depois. Ele começa a não conseguir pagar ao banco, e o banco usava o dinheiro de quem? Do correntista, que muitas vezes é até os mais pobres, né? E esse dinheiro agora já não existe mais, porque o banco não tem como manter ele. Então é uma quebra de todo o sistema capitalista. Isso vai gerar uma crise internacional com efeitos catastróficos, tá? Essa quebra da bolsa vai ser um marco na história negativo do sistema capitalista. Bem, agora a gente vai para a resposta que os Estados Unidos vai dar para poder mudar esse panorama.
Lembrando que o crash ele acontece numa quinta-feira conhecida como a quinta-feira negra, né, em que as ações atingem o crack, que seria a maior desvalorização, né, que elas poderiam acontecer no mercado como um todo. A gente vimos que nos últimos dias, com a pandemia do coronavírus, quem acompanha os noticiários deve ter visto que algumas vezes, né, as bolsas pararam seus pregões para que não houvesse essa queda brusca, né, da desvalorização das ações, em que a gente está um momento em que a economia ela está bastante preocupada porque a economia vive dessa rotação monetária financeira. E quando você vê que cada vez mais o consumidor ele fica sem condição de comprar, né, alguns porque estão até com dificuldade de trabalhar, essa economia ela começa a sentir. O que vai acontecer nesse período? A gente vai passar o mundo inteiro por um período que vai ficar marcado na história como a Grande Depressão, né? Que vai surgir com essa quebra da Bolsa de Nova York e vai permanecer durante um tempo ainda. Os Estados Unidos vão enfrentar da sua melhor forma possível, através de um presidente chamado Franklin Roosevelt. Ele vai criar-se um New Deal, um novo acordo, em que ele vai fazer algumas mudanças, né? A principal coisa que ele vai fazer é fazer investimentos em construções de pontes, viadutos, várias obras públicas. Para quê? Para começar a aquecer o mercado da construção civil, né? Depois ele vai também fazer empréstimos aos agricultores a uns juros que eles pudessem pagar para restaurar a agricultura. Vai fazer isso também com as indústrias. Vai também liberar de novo o trabalho dos sindicatos. E por quê? Porque ele vai fazer uma mudança também na questão de horas de trabalho. Para quê? Para poder gerar mais empregos. Quanto menos a carga horária, mais trabalhadores seriam inseridos de novo no sistema econômico. Essas mudanças que Roosevelt vai fazer, né, valorizando o tipo do ritmo da economia, que a economia se acelerasse de novo, aquecesse de novo, vai fazer tirar os Estados Unidos dessa grande depressão, vai enfrentar o New Deal. Tá? Então, esse New Deal vai ser vitorioso, os Estados Unidos voltam de novo a crescer, vai levantar os países que estão ligados a ele de novo, né? Claro que principalmente as nações europeias que eram seus aliados, mas o mercado capitalista em si vai se de novo restabelecer, sendo debaixo de novo da mão dos Estados Unidos. Agora a gente vai entender algumas crises internas que acontecem nos Estados Unidos nesse período. Tá? A gente vai falar aqui agora. Bem, a gente vai ter um período importante da história dos Estados Unidos aí também feito nessas entrelinhas, desde o apogeu do American Life, porque isso começa ainda no momento que os Estados Unidos está crescendo fortemente, e vai até o momento da crise. E é em cima do quê? Né, o Destino Manifesto, que era aquele quando os americanos chegaram nessa América, os estadunidenses chegaram lá, os novos ingleses, os puritanos, em que os Estados Unidos nasceu para ser cabeça das nações, né? Se criou sempre uma lei muito da questão moral também. E aí eles criaram uma lei nesse período chamada de Ato Vostridge, ou chamada de Lei Seca, né? Em que era proibida a venda de bebidas alcoólicas, como se isso fosse para o declínio moral da sociedade e da população. E aí o que vai acontecer? Vai surgir um grupo, né, os gangsters, que é ligado à ideia da máfia, que a gente falou lá dos imigrantes, né, italianos, que vão controlar esse mercado ilícito de bebidas. E a gente está falando de uma sociedade que no começo, a questão da proibição já mexe com os consumidores que adoravam consumir o álcool, e que no resto do mundo normalmente se bebia. Fora isso, a gente vai ter a construção também de uma sociedade depois da Grande Depressão, em que as pessoas estão à forma de ganhar dinheiro, de manter seus empregos, sua sustentação familiar. Então muita gente vai se envolver com esse mercado ilícito. O pior é que quando se resolve a questão da lei seca, que a gente vai ter até a figura dos intocáveis, até daquele filme famoso lá com Kevin Costner, né, Al Pacino, que a gente tem a história do Al Capone, que foi um dos maiores mafiosos que existiu de fato nos Estados Unidos. Alguns pensam até que é uma lenda, é um mito. Né? A gente vai ter uma questão muito complicada aqui. Essa máfia depois ela vai controlar a entrada dos narcotráficos, né, da jogatina, dos jogos de azar e até da prostituição. Então vai se transformar num problema que vai gerar ainda muitas crises para os Estados Unidos muito para frente. Bem lembrando só de uma característica muito grande da Grande Depressão, eram as filas de procura de emprego gigantescas e as filas também de busca de alimentos, porque essa crise ela foi internacional. Beleza? Até aí, um abraço. Na próxima a gente vai falar sobre o surgimento do nazifascismo. Fiquem com Deus.